Boa noite, iniciamos a nossa web-aula na UC de manutenção em sistemas mecânicos, né? A última web-aula da nossa UC, já na próxima semana a gente entra em manutenção de sistemas de acionamento e controle, né? Que vai envolver pneumática e hidráulica. Pois bem, vou compartilhar aqui a nossa plataforma, está conversando com o Juliano aqui. Foi esticada a data de entrega para o dia 28/5, por quê? Vamos olhar o nosso calendário de encontros presenciais. Houve uma mudança, vocês estão em reforma, teve problema com o nosso professor do encontro presencial, né? E delongou um pouquinho como fala? Esses encontros aqui. Então, nesse sábado já tem um encontro, já na sequência, nos dois próximos, né? Encontros novamente sobre manutenção de sistema mecânico. E vai estar relacionado a esses encontros com as SAPs que a gente tem para realizar. Então, ó, são 3 SAPs e 3 fóruns a serem feitos, certo? Juliano, você estava compartilhando aqui a informação que o último encontro presencial dos sistemas de manutenção elétrica aconteceu no último Sábado agora. sábado. Isso. Show, eu vou aproveitar aqui, ó, e vou abrir manutenção elétricos e manutenções mecânicas. Tinha que sumir esse trem daqui. Deixa eu tirar um pouco. Beleza. Então aqui manutenção de sistemas elétricos, né? Nosso cronograma ficou a data de entrega até dia 23/4, mas eu creio que ainda vai ter dificuldade para entregar, não é isso, Gilberto? Como teve o encontro ainda nesse dia 29, tem foto, tem questão de relatório que faltou entregar, não tem? Ou você conseguiu entregar tudo? Se estiver falando comigo, tem que desmutar seu microfone aí. Everton, eu entreguei a SAP aí, só que ainda faltou os relatórios aí, porque tinha que ter as aulas presenciais, as aulas no laboratório, sabe? E todas as 2 aulas que nós tivemos no momento presencial, nós não foi para o laboratório, a gente foi em sala de aula, não teve aula em laboratório. Rapaz, agora... Só um segundo. Agora você me contou uma história diferente, hein? Nós ficou só em sala de aula, não teve aula em laboratório, não. Aí, como a SAP lá falava que nós tínhamos para o laboratório, para tirar as dúvidas, e não aconteceu isso, não, sabe? Nós ficou em Que é sala de aula. a etapa 5 e 6, né? Árvore de falha. E na etapa 6, né? Um relatório, cada uma das partidas montadas no CLP. Não chegou a montar essas partidas lá no CLP, não, né? Na bancada educativa. Não, Everton, Você lembra do Cadicimo? Que a gente usava lá na parte de fundamentos elétricos, montagem de sistemas elétricos, a gente montou as partidas. É aquele programinha que tinha que colocar uma senha, e aí a gente desenhava os nossos motores, colocava contactora, colocava fusível, e a gente simulou as partidas, lembra? Você está lembrado? lembro sim, Everton. Então, vamos fazer o seguinte. Para fazer o relatório, você precisaria de fotos, né? Pode usar o diagrama do Cadicimo no relatório. Certo. Você consegue passar essa informação para os demais colegas? Eu passo, converso com E eles. outra coisa, vamos colocar a entrega para o dia 7, sábado, domingo até as 23h59. Pode Beleza, ser? pode ser. Aí, Everton, lá no caso lá, eu tava olhando, cara, aí tem um relatório pronto lá já. É só, é só preencher aquele relatório lá. Vamos lá nela. Vamos aproveitar que essa web de... Eu vou mudar aqui na sua frente, e até deixar gravado para os demais, porque como está transicionando muito essa data, né? Pô, o professor esqueceu ou não. Então, está aqui, ó, para todo mundo. Como somente o Gilberto veio, mas eu sei que tem gente que assiste depois, trabalha em terceiro turno, né?
Estou fazendo aqui para vocês verem que as datas de entrega em sistemas de manutenção ou manutenção de sistemas elétricos estão sendo agendadas para o dia 7 e essa mudança está sendo ao vivo aqui, ó, 7 de maio. Certo? Segundo ponto, relatório, como bem disse o nosso colega Gilberto, pode usar o CAD-Simo, né? Foi o que eu abri aqui, ó. SAP 3 vai falar da etapa 6, né, que é a última SAP. Então, ele ainda diz, né, coloque a sequência, todos os parâmetros ajustados no inversor, desde a habilitação da senha até o momento de ligar o motor. Então, com relação às partidas que vão ser montadas, né, você pode usar o diagrama do CAD-Simo. Com relação aos parâmetros, lá... Ah, não, vou dar uma dica. Pesquise manual de série P, principalmente da VEG, né, que já vem em português, mais fácil. Eu acho que da Schneider também tem. Não sei se é da Schneider ou da Siemens, eu já vi ele em português também. Fácil de encontrar. Então, olha lá como que parametriza, né? Monta um relatório. Então, ó, passo a passo da parametrização, relação da lista de materiais e componentes, diagrama simulado no CLP e as fotos da montagem não vai ter, né? Então, não vai ter foto, tá cortado esse item aí das fotos da montagem, certo? Então, vocês podem realizar dessa forma. Deixa eu voltar para a sua dúvida, Gilberto. Qual relatório você estava dizendo? Gilberto, você está falando do relatório modelo, se podia usar, qual que é ele? É, o relatório modelo aí, que ele Deixa eu abrir aqui. só você preenche ele, você põe o nome da OS. Ah, lembrei dele. Ele aqui na etapa... É na 2? Acho que na 3, É 3, etapa 6? A isso, folha resposta aqui? isso. Ah, você fala fazer o texto aqui dentro? Não, não é aí não. Eu sei qual que você está falando da OS. Não, então é outra SAP. Eu vi ela ontem. Tem um relatório. Relações, equipamentos. Depois a COE aqui, a SAP 1. Depois energização, né? Isso aqui está no documento na própria SAP 1, tem, ó. Isso. É para E baixo. aí Não sei se tem o modelo de OS. Pode preencher aqui isso. dentro. É isso aí. Não está muito simples de preencher ele não. Você vai ver na hora que você for editar. Mas pode preencher aqui dentro, sim. É. Isso ainda até que fiz um, Everton. Desse modelo aí eu fiz um. Tipo, caminhei aí. Ah, o seu eu já até corrigi. Foi bem, creio que foi bem. Não lembro mais que teve correção de outra turma que foi essa mesma atividade, então foram mais de 50 pessoas aí com essa atividade corrigida, já não consigo lembrar de todo mundo. Mas podia usar sim, tem mistério não. Fechou. Então a do relatório era essa SAP 3 etapa 6, deixa eu lembrar da SAP 2. Aqui eu acho que também é relatório, salvo engano. Eu acho que a última etapa aí que é É relatório. aqui, ó. Elaborar que foi partida direta com reversão e partida estrela triângulo. Não foi no laboratório. Beleza. Então, introdução, diagramas dessas partidas no CAD-Simo. Cortou foto, não vai ter foto. E você vai fazer o comparativo, né? Entre a partida convencional e a partida usando CLP. Isso aqui tem 1 milhão de informativos sobre isso na internet. Eu até na primeira... Não nessa UC, lembra na UC de montagem que eu trazia o comparativo? Convencional, estrela triângulo, Sol X-Starter e CLP? Tinha um Lembra? diagraminha? Então, aqui lá na internet tem muita coisa falando aquilo. Pode pesquisar lá também que tá fácil essa aqui. Justifica com a curva, né? Partida convencional dá um pico gigantesco até que ela cai. E a com CLP é tipo Soft Starter, é rampa, né? Essa é uma rampa de partida aí para vocês acionarem os motores. Então, não precisa ter foto, mas o relatório, introdução, o desenvolvimento, os diagramas, né? E no fim, aí o comparativo, né? Vai fazer o desenvolvimento, vai trazer os diagramas, vai trazer o comparativo entre as partidas e a conclusão adequada, né? Um relatório padrão aí, facilitar na correção também. Esse relatório aí pega pra caramba, Everton. Na usina que eu trabalho lá, ixi, esse cobra pra caramba em relação a relatório de manutenção, sabe? Isso aí é um trem que eu tinha que afinar nesse trem aí. Rapaz, eu estava conversando sobre isso Foi feriado, foi feriado segunda, né? Sim?
Então foi sexta-feira, não foi feriado. Sexta-feira o pessoal tava reclamando. Pô, muito relatório, muito relatório. Rapaz do céu, quem é técnico é mais computador e escrevendo relatório do que, dependendo do cargo na indústria, do que muita mão na massa, né? Então você vai fazer gestão de pessoas, você vai ter que fazer relatório das atividades realizadas, isso aí não vai ter jeito. Então acaba que você tem um nível, olhando assim, olhando a equipe de manutenção, um nível mais gerencial do que alguém que é o executor, né? Então depende muito do nível da indústria, quantas pessoas tem no PCM, né? Mas vai ter que fazer muito relatório, sim. E apesar que tá tendo advento do digital, né, Gilberto? Mas não vai fugir, né? Relatório é relatório do mesmo jeito. É, lá faz muito, lá, vixe, lá faz tudo quanto é tipo tem que fazer, tem que fazer relatório. É porque dependendo qual que é a sua indústria, Trabalho em usina hidrelétrica. hidrelétrica? Pô, maneiro, hein, bicho? Vai ter usina hidrelétrica aí, é PCH? Não, o HE. Onde que fica? Em Rio Verde mesmo? O HE é Caçu e o HE Barra dos Coqueiros. Ah, em Caçu. É. Não, show de bola. Pô, uma vez eu visitei uma em Sonora, no Mato Grosso do Sul, e outra no Manso, lá no Mato Grosso. Pô, é massa demais, hein? Eu acho maneiro demais. Eu trabalho, as duas usinas aqui são da Kinross. Aí a Uhum. Kinross fabrica energia e manda pra mina, lá em Paracatu. Show de bola, hein? Caraca, legal demais. Paracatu, Minas, né? Isso, lá onde tem a mineradora, né? Uhum. Não, só o ouro, hein? Rapaz do céu. E você trabalha com manutenção mecânica aplicada na. Não, eu não trabalho na área de manutenção mecânica, eu sou líder de equipe lá, mas na parte de obras, só que eu tenho acesso à usina inteira, sabe? Aí eu fico Uhum. eu vou para um canto, eu vou para outro, você está mexendo com o trem, eu vou atrás. Foi por isso que eu comecei a gostar, aí meu coordenador pediu para me fazer um curso técnico, aí foi na onde que eu tive a iniciativa de começar isso aqui de eletromecânica. Show de bola, hein? Só o ouro. É, O- pode ser elétrica também, né? Tava até esquecendo da parte elétrica, a gente falando de mecânica, essa C inteira, esqueci da parte elétrica. Tem também no time de elétrica, já varia muito, né? Aí é tudo unido, né? que é tudo unido aqui. Não, show de bola. Mas é Aí isso aí. as duas usinas uma fabrica 90 e outra fabrica 60 MB. Uma produção boa, hein? Dá pra tocar lá, sobra um pouquinho, sobra não? Sobra não, eles estão querendo comprar mais uma para tocar lá. Ou é aqui Ligar em Ross, né? em Rosa. Toca dia e noite, né? Sabia que minerador usava tanta energia assim, não? O bicho pega. É um show de bola. Mas, de toda e qualquer forma, eu gostei que você falou dos relatórios aí, realmente não vai ter jeito, né? Vai fazer demais. Vocês são certificados, auditados, né? A ANEEL deve ter uma porrada de regulamentação e tudo isso para ser sancionado precisa de registro, né? Então não vai fugir muito de fazer relatório, documentar tudo, não. E até para histórico, né? Daqui 2, 3 anos a pessoa quer ver o que aconteceu, como que fez, o que mudou, um retrospecto. Aí vocês têm máquinas que duram décadas, né? E um relatório de manutenção, as obras também, né? Como foi feita, como foi adequado. Quero fazer uma expansão. Como que o Gilberto liderou aqui a execução dessa obra. Então, não vai fugir, não. O relatório faz parte da indústria, faz parte do setor de serviço também. Não vai ter jeito, não. Relatório faz parte de tudo, né, professor? No caso lá, tudo que você não vai fazer lá tem que ter um relatório. Se você for trocar uma lâmpada, você tem que fazer um relatório de procedimento para energização, para tudo. Uhum. Aí já é geralmente a pessoa chama isso de permissão de trabalho perigoso, né? PTP. É, você tem que fazer um relatório de montagem também, um relatório de montagem de lâmpada, tudo lá, Hum. rigoroso lá. É, show de bola. Então, a gente sai de elétricos, eu mudei para o dia 7, não vai estar no cronograma, porque eu até expliquei para vocês, aqui eu já estourei o prazo de novo, tem a questão da auditoria. Por exemplo, eu sei o que está acontecendo em Rio Verde, o Wallace sabe, o Ivan sabe, a Amanda sabe,
Só que às vezes a gente é auditado por pessoas de fora das escolas, né? Até aqui dentro mesmo do núcleo que eu faço o trabalho, o pessoal olha, pô, você termina dia 4. O cara olha aqui, eu deixando 28/5. Pô, por que que o Everton fez isso, né? Lógico que se ele for atento, ele vê que o encontro presencial foi mais longe. Aí eu não mudei lá, deixei aquela data, mas em sistemas elétricos vai poder entregar até o dia 7/5, que foi o que eu mudei, né? Domingo às 23h59. Aí você avisa o pessoal fazendo favor, Gilberto, lá no grupo, tá bom? Combinado? Combinado, professor. Então vamos aqui na de sistemas mecânicos. Qual que é a primeira? Monitorar para não parar. Então, ó, determinado momento da jornada de trabalho, o operador de máquina da empresa Hidros entrega o quadro de colaboradores da equipe de manutenção. Percebeu um ruído estranho acima do nível sonoro que ele estava habituado a escutar na máquina em que ele trabalha há alguns anos. Preocupado, já que aquela máquina é considerada gargalo e não pode ter a sua produção paralisada repentinamente, tratou de identificar de onde estava vindo aquele ruído. Rapidamente e sem dúvidas, concluiu que a fonte daquele ruído era o retentor de velocidades. O operador iniciou mais um ciclo de produção, pois notou que, apesar do ruído excessivo, a máquina funcional normalmente não poderia deixar de produzir. Isso é comum na indústria, né? Na sua, creio que também é assim, né? O pessoal quer bater as metas lá, né, Gilberto? Então não vai mudar. É a velha guerra do PCP com PCM, né? Que a gente hoje em dia estuda as soft skills para cada dia mais ter uma boa conversação, porque um precisa do outro e um trabalhando junto do outro facilita demais para os dois, né, para atingir os resultados que todo mundo quer. Mas a situação de aprendizagem simula a mesma situação da indústria e de fato ocorre muito isso, né? Então, ó, ele viu que funcionava, não parou, deixa o pau quebrar. Posteriormente, comunicou o fato a seu gestor, que imediatamente acionou o setor de manutenção e informou o gerente de uma possível parada na produção daquela máquina. O gerente, por sua vez, deixou claro que a máquina poderia parar de produzir naquele momento para uma intervenção da equipe de manutenção mecânica. Então, você vai atender esse chamado. Então, a primeira etapa, né, assinalar os arquivos que compõem o conjunto do redutor de velocidade, utilizando a nomenclatura técnica apropriada no anexo 1. Então, para entender, né, veja as animações presentes. Então, anexo 1, nós temos o quê? Aqui, ó, tem mola num retentor? Você vai marcar se sim ou não. Você vai marcar só as que compõem, né? Então tem rolamento, deixa eu ver aqui, tem retentor num redutor, tem anel ou ring, no retentor tem polia, então você vai marcar. Você pode pintar, né? Quiser pintar, quiser fazer um X, só nas peças que compõem o redutor. Onde que é possível ver? Deixa eu voltar aqui. Tem animação aqui na biblioteca, ó. A animação do redutor aqui. Não tá tão simples. Agora só falta a internet ter dado aquela oscilada. Mas aqui tem um vídeo mostrando. E no próprio livro tem, né? Uma foto. Ixi, Maria, o barulho alto. Aqui tem essa animação mostrando, né? Um redutor, vai mostrando as peças. Tem um vídeo de dica também. Mas tem o anexo 2. Que é mais um item para responder que vai estar aqui, ó. Então, na primeira, você pinta as bolinhas, marca o X da forma que acha melhor. Na segunda, né, escolha corretamente as ferramentas de coleta de dados que atenda ao caso. A gente até falou na web aula também. Então, eu vou fazer líquido penetrante como fala? Líquido penetrante num redutor, partícula magnética, ferrografia. Então, o que eu posso fazer? Análise de vibração. Então, né, você vai assinalar, né, coleta de dados ou ensaios que podemos empregar para entender um contexto. Então, o que eu posso fazer aqui, né, para verificar qual o problema no redutor? Isso aí tem uma aula que eu acabei falando um pouquinho disso. Então, vai ser um ensaio que seja pertinente, né? Vou dar um exemplo. Vou fazer líquido penetrante no redutor. Aí, se alguém marcar isso, eu vou falar, pô, mas ele quer conferir se tem vazamento ou não. Geralmente, isso a gente aplica em vaso de pressão, né? Então, por que ele marcaria isso no redutor? Não tem lógica. Ou fazer deixa eu ver um outro aqui.
Partícula magnética também, salvo engano. Que Salvo que engano, é? não. Ah, pode Que perguntar. O espectrômetro aí, professor? A gente viu na última web, não Último sei web? se, na última não, já tem umas 3 webs, a gente foi de ferrografia, espectrômetro e tudo mais. Rapaz, isso eu nunca vi, você fez uma pergunta e eu mesmo estudando, eu não... Cara, são os espectros do... Eu vou ter que consultar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá Não, tranquilo. não vou mentir, não. Caraca, a memória falhou agora no espectrômetro. Ferrografia, a gente vê presença de ferro no nosso óleo lubrificante. É o espectro do óleo no... É a análise do óleo no microscópio, né? É isso mesmo? Eu achei que eu estava viajando. Aqui, ó, peguei uma cola aqui com os universitários, né? Eu achei que eu estava viajando, mas é isso mesmo. É análise do óleo no microscópio. Você vai analisar a composição dele, de varredura, né? Hum. Libera o fone lá. O Gilberto, vai ter uma explicação mais técnica aqui, ó. Vai liberar o microfone para falar contigo aqui. É só apertar Fechou. o microfone lá em cima. Gilberto, boa noite. Boa noite. Aqui que está falando é Daniel. Eu também estou começando agora na instrução aqui no Senai, e aí eu vou dar uma ajudinha aí para vocês, tá bom? Tá aqui atrás. Então, essa parte do espectrômetro aí é quando a gente faz uma análise do óleo lubrificante, tá? Na ferrografia, a gente também faz análise do óleo lubrificante, mas do espectrômetro, o que que é feito? Você pega uma amostra do óleo, você aquece ele a certas temperaturas, e dependendo do material que tiver lá, por exemplo, tiver cobre, ele vai emitir uma luz. E aí é o espectro de luz que você vai ver qual material tem lá. Então, por exemplo, se tiver um aço, né, que é parte do rolamento, ele vai emitir uma luz. Se tiver o cobre, às vezes pode ser uma bucha, né? Então, de acordo com a luz que é emitida quando você aquece esse óleo, você saber qual o material que está lá na amostra. Entendeu? Show de bola. Tá bom. Rapaz do céu, o Daniel é uma Explicação aí, enciclopédia valeu. humana, hein? Só Não, porque quer ele- pergunta outra aí, Gilberto. Agora eu gostei do Daniel. O Daniel tá vindo somar com a gente aí, tá começando essa semana, e ele também vai ser tutor na parte de eletromecânica. E aí você viu que o corpo tá ficando forte, né? Não Show. demorou nem 5 segundos, o cara tinha resposta já, moço. Isso é maravilhoso. Rapaz do céu, só ouro. Obrigado, Daniel. Nada, tamo aí. Falou, abraço, Gilberto. Alô, abraço. Aí tá assistindo com a gente aqui, ó, caladinho, né? Mas tá vendo aqui no fundo, é ele aqui, ó, no meu ombro direito. Aí mandou um joia lá. Fechado. Então você vai marcar qual é o. Pô, mas aí ele já deu um bizu, né? Já deu resposta já. Então já tem duas, ó. Você tem outras possíveis, né? Você pode fazer uma. Pô, eu vou falar também análise vibracional. Então, é justamente esses ensaios que você quer analisar o que que aconteceu. Porque, que é um rolamento. O que que aconteceu? Eu tenho, igual eu disse, uma bucha. Pode ser que um retentor tá com problema e perdi o meu lubrificante lá dentro, né, meu fluido. Então assim vai, você pode escolher, né, quais são pertinentes, uma só ou mais de uma. Eu vou olhar se está adequada se é pertinente a questão. Então essa é a segunda parte. E a terceira, deixa eu pegar o anexo aqui. A etapa 3, define o tipo de manutenção aplicável. Isso a gente viu, se não me engano, está nos vídeos de manutenção elétrica, que a gente veio falando sobre os tipos de manutenção preventiva, preditiva, manutenção corretiva, né? Então, o anexo 3 vai ter que marcar se você quer uma corretiva não planejada, manutenção produtiva total, né, que é o TPM, preventiva, preditiva, uma corretiva planejada, uma corretiva imediata. Então, no caso, você viu que tem que fazer a corretiva, mas o gerente não autorizou. O que você vai fazer agora? Dá uma cola para os demais aí, Gilberto. Corretiva já é, né? Sua máquina está estragada, você já sabe. Uma Então, preventiva, professor. não, no caso aí você já tem a certeza que é corretiva, sua máquina está estragada, você já sabe, né? Tá com Correto. ruído elevado, você tá com problema. Então, você só tem agora 3 opções, né? Corretiva não planejada, corretiva planejada ou uma manutenção imediata, que
basicamente é quase a mesma coisa de uma manutenção corretiva não planejada. Você até pediu para fazer ela, né? Você parou e falou, vou fazer aqui, vou arrumar. O gerente foi lá e te proibiu que ele precisava da produção. Então, o que você vai fazer agora? Vai fazer uma manutenção corretiva. Planejada. Exatamente, você vai planejar o dia que você vai parar para arrumar essa máquina. Então, o que você vai fazer? Ah, eu demoro X tempo, já consulto o meu estoque de sobressalente com o meu estoquista, ver se já tem as peças para aquele redutor, tem tudo aí, quais são as mais prováveis, né? Ou se você já fizer um ensaio, usando, pode ser até um ensaio que o Daniel brilhantemente disse para a gente, né? Ah, vi que tem ali aço, que tipo de aço? É o aço do meu rolamento. Então, eu já sei que meu rolamento danificou. Então, eu vou lá, já procuro qual o rolamento daquela máquina. Por média, eu demoro desmontagem, troca de rolamento e montagem, 45 minutos. Então, eu vou lá e programo 1 hora, né? Às vezes vai ter um setup na minha produção. Esse é o tempo que eu tenho para executar a minha manutenção. Isso Show aqui de bola. já foi colado, né? Então, são 3 arquivos que vão ser enviados nessa resposta aqui da SAP 1. Tem a folha de resposta, deixa eu ver aqui o que traz nela. O ideal era já ter os desenhos, mas pode recortar lá e jogar aqui no captura, né? Ferramenta de captura, recorta lá as opções e joga aqui, ó. Etapa 1, etapa 2 e recorta lá e joga aqui etapa 3. Sem mistério, como se fosse uma imagem mesmo. Show. Show. Então esse aqui, acabamos respondendo, né? Só a primeira que não, mas assistindo o vídeo mata. SAP 2, né? Vamos lá. Reparar com planejamento. Então, mesmo a máquina apresentando ruído excessivo, a equipe de manutenção, da qual você faz parte, juntamente com a gerente de produção, concluíram que o melhor a ser feito naquele momento era continuar produzindo com a máquina gargalo e, paralelamente, a manutenção monitoraria o comportamento do equipamento. Sem grandes sobressaltos, a máquina permaneceu operando por 5 dias em 3 turnos, o suficiente para adiantar a produção naquele ponto do processo e gerar pulmão. Então, gerou pulmão, você tem 2 dias para trabalhar agora, hein? Durante esse período, amostras de óleo do redutor foram... aí já dá a resposta até daquela outra lá, ó. Amostras de óleo do redutor foram encaminhadas para análise. Aí, que tipo de análise é essa? Digitou no Google, o próprio Google responde, né? E constatou-se pelo laudo técnico emitido que nelas haviam partículas de aço. Ô, Daniel, você já sabia a atividade já? Ele chegou hoje, né? O primeiro dia. Rapaz, então pela tampa de suspensão do redutor, ele se verificou que os dentes das engrenagens estavam em bom estado. Você ficou responsável em fazer o levantamento técnico e requisição dos itens necessários para o reparo da máquina. Qual que é o desafio? Etapa 1, identificar o tipo de manutenção que será necessário para o reparo da máquina em questão. Então vamos aqui no anexo 1. Então agora o que nós vamos fazer? O que a gente fez? Deixa eu só ler de novo, que eu acho que ficou meio ambíguo aqui a questão. Identifica o tipo de manutenção que será necessário para o reparo da máquina em questão no anexo 1. Então, o tipo de manutenção agora continua, né? Manutenção corretiva planejada. Você planejou para dentro dos pulmões. O que você fez antes? Quando você acompanhou, né? Quando você faz o acompanhamento do equipamento, analisando ali, no caso, né? Como que ele está operando, os parâmetros e tudo mais, aí é a manutenção preditiva, né, que você vai acompanhando o equipamento, vida útil e tudo mais, para pegar a melhor vida útil possível. Então aí você tem várias ferramentas, né, termografia, vibrações são as mais comuns, justamente para analisar se está tudo ocorrendo bem. Mas a pergunta em si é o tipo de manutenção que será necessário para o reparo. Mesma coisa, né? A pergunta acabou sendo igual. Então quem responder diferente as duas aí não assistiu web aula, né? Então, como eu já disse antes, corretiva planejada, porque você planejou, esperou ter os pulmões, e aí sim você vai executar. Etapa 2, escolha as opções corretas de elementos de máquina que deverão ser substituídos durante a parada programada da máquina. Aí, ó. Olha lá, tem até a parada programada. Quais opções? Manutenção corretiva planejada. Então, a própria pergunta responde a anterior. Conforme anexo 2, então, para entender um funcionamento do redutor, identificar quais são os componentes que o constituem, visualize as animações. Então, na SAP 2, deixa eu tirar essas aqui. Então, ver o anexo 2.
Então, identificar os elementos que deverão ser substituídos durante a manutenção. Você viu que as engrenagens estão bem. Então, o que mais que tem? Qual que é a deixa? Justamente o presença, né, de aço na análise e inspeção do óleo. Então, quais elementos aqui, né, você pode fazer a troca e na animação segue, né, a mesma animação que você vai realizar a troca, né, que podem ser os problemas, né, e outra, por exemplo, eu vou trocar retentor, estou desmontando, muitas vezes não dá para aproveitar, eu já troco junto, bujão para drenar óleo, troca o bujão também, depende se for aqueles bujões magnéticos, né? Na indústria automotiva tem muito, dependendo da sua máquina, você já pode fazer a limpeza ou realiza a troca também. Então, assim vai. Pode ter mais de um elemento? Pode, com certeza, mas tem que ter noção, né? É algo que é comum a gente realizar a troca e tem elementos que não são comuns, né? Quando a gente abre o sistema. Então, se tiver mais do que um, mas o principal tem que ter algo relacionado a aço e segundo fazendo um barulho muito alto, né? Então aí já dá uns sinais e não é dente de engrenagem porque ele falou que estavam todos bons, né? No texto lá, os dentes de engrenagem estavam em bom estado. Então se a engrenagem está em bom estado, já diminui algumas opções aqui que estão presentes. Então analisa lá nas animações e marca, né? Que deverão ser substituídos para essa atividade. E temos o anexo 3, que é define a sequência correta dos procedimentos de manutenção a serem adotados na parada. Então, olhando aqui, qual que é o procedimento correto? É a ordem, né? Então, o que que você faz primeiro? Solta e remove os parafusos de fixação das 6 tampas, ou você remove o bujão, ou você solta os parafusos de fixação do corpo superior, ou saca os rolamentos. Se alguém colocar o primeiro, sacar o rolamento sem desmontar, vai ficar difícil, né? É basicamente isso. Aí tem, por exemplo, colocar óleo no redutor até o nível adequado. Então, você vai colocar, como que você coloca óleo sem ter removido antes? Então, a opção que vem antes, né? Que é justamente remover o bujão, retirar todo o óleo pela lubrificação, que o óleo vai estar contaminado, né? Com partículas ali de aço. Então, é justamente isso, colocar na ordem para realizar primeiro a desmontagem e posteriormente a montagem, né? E no meio tempo, a atividade fim. Então aqui, ó, sacar rolamentos do eixo, substituição dos... Não precisa, como fala Gilberto, não precisa de muita palavra não, né? Olha a atividade aqui, o que que tá mandando fazer? Então já dá para responder. Basicamente, se a pessoa ler e tiver um raciocínio lógico, eu não queria dar resposta não, mas tá tão na cara, bicho. Então, qual que é o intuito? Então, o desafio diminuiu, né? Vamos ser honestos que a gente já teve atividade muito mais difícil que essa aqui. Eu estou só fazendo a leitura com vocês, as respostas estão saindo tudo na cara. Qual que é o desafio? Então, vamos lá. Para a gente também não deixar a nossa zona de conforto tomar conta, fazer com o pé nas costas e não ter esse a mais. Então, basicamente, vai ficar essa sequência, né, de montagem. Lá já está descrevendo as outras respostas. Dá uma verificada, justamente, né? Voltar na web-aula lá que cita, ou no começo do texto, na nosso livro, falando sobre os tipos de manutenção. Então, peça aí que vocês fazendo as SAPs, né? Dá uma reforçada nesses tipos, principalmente preditiva, preventiva e os tipos de corretiva, tá? Por quê? Isso aí vai fazer parte do dia a dia, né? De manutenção, principalmente quem for fazer manutenção, vai ser importante. Sequência, né? A sequência não vai ter muito mistério. Olhando a animação, você olhando como que ele faz, né, para vista, para explodir a vista, né, sacar cada um daqueles elementos lá dentro da animação, ele vai mostrando o que que ele retira, né, qual parte ele retira. Então fica de desafio essa aí até agora, né, que é essa aqui de fazer a sequência, porque senão tá tudo entregue, né? E qual que foi outra pergunta? Os tipos de elementos. Verificar também e dar uma estudada sobre os elementos lá, né? Engrenagem, sobre enrolamento cônico, os tipos de diferenciação entre eles. Isso aí faz muito tempo que a gente falou, né? Veio lá de fundamento sobre os tipos de rolamento. Eu lembro que teve uma atividade que tinha que fazer uma seleção, se não me engano, tinha uma conta.
quase certeza que tinha algo assim. Se minha memória tivesse tão boa, eu tinha certeza, né? Mas tem algo relacionado a isso. Então dá uma verificada, né, sobre os tipos de rolamento para a gente saber identificar também. E na última SAP, né? Tomara que essa aqui esteja mais difícil, hein? Mais um dia de trabalho na Hidra, tudo parecia estar sob controle até que você atende a um chamado na produção e percebe que a situação está prestes a mudar completamente. Tratava-se de uma parada de máquina crítica para o processo produtivo. Assim que você chegou no local onde a máquina estava instalada, se deparou com o gerente da produção. Ele estava disposto a acompanhar a abordagem inicial da manutenção para ter uma ideia do tamanho do problema e estimar por quanto tempo aquele equipamento ficaria sem produzir. Mesmo pressionado, é necessário manter a tranquilidade, agir de forma técnica e atender aos procedimentos de segurança. Depois de conversar com o operador da máquina e de ter realizado uma inspeção na máquina, conclui-se que o redutor de velocidades do sistema de troca de ferramentas da máquina não estava transmitindo movimento imediatamente. Posicionou o gerente sobre o defeito e o tempo que levaria para resolvê-lo. Então você será responsável juntamente com o colega de trabalho pela intervenção no equipamento. Primeira etapa, né? Avalie e escolha a opção correta entre verdadeiro e falso. Vamos lá? Anexo 1. Então aqui vai ter, ó, dá para confiar plenamente no diagnóstico apresentado pelo operador da máquina, já que ele é um profissional experiente, conhecedor do equipamento. Diante disso, não é necessário que você faça uma avaliação técnica mais cuidadosa em relatar o problema dos gestores. Tem que confiar plenamente no diagnóstico do operador. Então, se para você, exatamente, se tiver com essa coragem toda, né? Você confia, mas querendo ou não, você tem que fazer. Vou ler outra aqui, ó. Inspeção visual e verificação nível de ordem são desnecessárias. Aí não precisa nem ler mais, né? Pô, bicho, tá muito tranquilo isso aqui. Eu não vou ler mais não, porque pela minha cara vocês já vão saber a resposta, né? Vou parar de ler, Gilberto, senão vai entregar tudo aqui. Era só para conversar, mas é exatamente isso. Fazer verdadeiro e falso aqui. Vou até fechar para não pra nem olhar mais para essa folha. E a segunda aqui, ó. Segunda etapa, né? Identifique e escolha a alternativa correta que relate a causa da falha apresentada pelo equipamento. Então, ó, é devido ao atrito entre as partes, verificou-se que o dente estava quebrado, o nível do óleo estava abaixo do adequado, a chaveta de ligação, os rolamentos de uma cal apresentou fadiga, e os retentores, o bujão de drenagem, alguns parafusos de fixação apresentaram desgaste excessivo, o que levou à falha de transmissão no conjunto todo. Deixa eu lembrar qual que era a causa raiz. Não, nessa aqui não, é de cá. Então, o que ele falou? Ah, não transmite movimento, lembrei. Então, se não transmite movimento, o que pode ser, né? Então, ó, né? Conclui que o redutor de velocidade do sistema de troca de ferramentas da máquina não estava transmitindo movimento. O que transmite movimento aqui? Né? Então, você vai ter as opções aqui, que justamente, no caso, se fosse ruído, né? Tem as outras opções lá, mas aqui não está transmitindo o movimento. A máquina provavelmente está tentando... eu vou fazer com a mão aqui, bicho. A máquina está tentando rodar, mas alguma coisa, algum elemento de transmissão que a gente viu em montagem de sistemas mecânicos, né? Transmissão é a palavra-chave para vocês matarem a charada. Um deles não está funcionando legal, né? O que tem no redutor que transmite aí? Transmite força de um elemento para o outro, vai transmitir de um eixo para o outro. Então é justamente isso, uma opção adequada para esse caso. Nem vou olhar mais para isso aqui também, não. Deixa eu pular. O Gilberto já está dando risada que já está entregue, né, Gilberto? Sem pegar já está entregue, né? Tá meio Então, doce, né, professor? Tá bom. Por isso você está rindo, né? Em um arquivo eletrônico de editor de texto, defina a ordem correta das etapas a serem seguidas para efetuar a troca do componente danificado, conforme animações de montagem e desmontagem desse redutor. Então, faltou aqui, né? Tinha que ter mais um anexo. Deixa eu ver a folha de resposta aqui, que é a sequência de montagem e desmontagem. Faltou mesmo. Eu vou ver se tem um arquivo, que eu, salvo engano, tem um arquivo de dica também, muito similar ao outro. Que tem, igual o anexo 3 aqui, tem para você colocar 1, 2, 3, 4. Deixa eu dar uma confirmada aqui.
Eu não vou conseguir, mas eu vou confirmar, desligando o nosso vídeo, porque aí guia, entendeu? Porque senão fica muito vago. Aí alguém vai lá, quer desmontar por um lado, por outro, beleza. Mas quando a gente tem um guia, fica mais fácil. Porque vai ter gente que vai fazer em cinco etapas, faz toda a troca, né, daquele elemento de transmissão. Vão ter outros que vão demorar aí 55 etapas para fazer tudo. Quem é mais objetivo e quem é mais minucioso. Eu vou procurar que, salvo engano, deve ter um anexo para essa atividade e eu jogo aqui na plataforma. Certo, Gilberto? Fechou, Everton. Alinhado. Hoje não tem nem dúvida, né? Sobrou nada de dúvida também. Foi bom demais essa aula aí, você tá doido. Nossa senhora. Rapaz, eu vou pedir pro cara, se eu não me engano, quem faz esse curso, eu não sei se é Brasília ou se é o pessoal de Santa Catarina, mas eu vou mandar o e-mail pessoal lá dar uma apertada nessas SAP aqui, bicho, tá fácil demais. Não, essa da mecânica tá fácil pra você, mas da elétrica ela tá mais difícil que essa aqui. A da elétrica tem muito relatório e a elétrica tem muito sistema de partida envolvendo CLP, então, querendo ou não, você precisa. CLP você tem. Ah, dá para aprender a programar, tem simulador, a gente viu que tem, né? Mas o tato com ele, ver ele funcionando, ajuda muito a gente até a confiança e entender que realmente o que a gente está simulando está acontecendo na vida real. E aí eu vou perguntar lá pro Wallace, conferir com o pessoal o que aconteceu. Mas você nem chegar a tocar no CLP, nada disso? Não, o professor deu uma aula dentro da sala de aula lá, No falando, simulador, né? Porque mostrou o CLP para nós lá, falou sobre algumas funções, depois nós pesquisar sobre o CLP lá. é exatamente isso, mas a prática é o seguinte, eu gosto muito da elétrica, a questão da prática, porque você vê, você valida com o simulador, tá legal, tá bacana, mas na hora que você vai fazer na prática, como a parte elétrica tem um risco de choque, de queima do equipamento e tudo mais, o cara vendo na prática que realmente que ele simulou acontece de fato, ajuda muito. A questão, sabe do que? Da segurança de fazer. Porque no seu caso, muito provavelmente você tem contato, né, no dia a dia, mas tem gente que não tem. E faz Correto. diferença. Na segurança do cara ter a segurança de realizar e saber que o que realmente ele simula acontece na vida real. Show de Mas bola. eu vou conversar com eles. Mas de toda forma, Gilberto, agradeço demais sua presença. Boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aí já na Novo C. Tá bom? Ô, Everton, obrigado aí. Boa Show de noite. bola, hein? Com Aula show de Deus. bola. Com Deus. Até mais. Até mais.